Muito bom dia! O Zebu para o Mundo de hoje fala do melhoramento genético de raças bovinas, zebuínas e também taurinas, e de como a inseminação artificial acelera os processos de seleção e de melhoramento genético na propriedade. Conosco um convidado especial, o Arthur Granado. Ele é zootecnista e integra a equipe da Cemex do Brasil. Cemex é uma central de genética, tem sede no Canadá e participações ao redor do mundo. E aqui no Brasil, ela tem 3 posições, nós vamos saber aqui com o Arthur, onde é que está presente no Brasil a Cemex. A sede é Blumenau, Santa Catarina. É isso mesmo, Arthur? Muito bom dia, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Bom dia, Zaidan. É um prazer novamente estar falando com você, com o pessoal do canal, falando com os nossos pecuaristas aqui nesse momento tão ímpar do nosso segmento. Eu acho que a gente tem vivenciado isso e muito importante estar falando sobre essa parte de melhoramento, sobre o mercado da inseminação e como agregar dentro da fazenda nesse momento, né? Sede da Cemex, hoje, Santa Catarina. Santa Catarina, Blumenau. Hoje o corpo da empresa, toda a parte da nossa matriz é em Blumenau. E a empresa, a holding da Cemex, trabalha com a parte de sêmen, né? Nós temos a Tairana, onde são coletados os nossos touros nacionais, tanto de corte quanto de leite, e o nosso braço na parte de embriões, que é o Senat Embriões, né? Senat, então, né? Dentro, é um mix de produtos que a gente pode levar para o pecuarista. Senat é Minas, não é? Isso, em Minas, em São Minas Leopoldo. Gerais. Isso. Tairana fica em Presidente Prudente. Isso, Presidente Prudente. Então está bem distribuída a Cemex no país, não é? Hoje a gente conta com uma grande equipe de representantes, reformulando, novos técnicos de corte, toda a parte da gerência. Então, hoje engloba, hoje é a empresa que mais tem crescido no segmento de sêmen, né? Principalmente no sêmen de corte, né? Como é que foi 2020, ou como é que está sendo 2020, um ano bastante diferente, para o setor de genética, de inseminação artificial, comercialização de material genético? Como tem sido 2020? É um ano que começou, vamos dizer assim, atípico, né? Justamente porque essa pandemia, tudo, mas pro segmento pecuário é um ano fantástico. É um segmento hoje que no primeiro semestre o segmento de inseminação artificial cresceu 33% em relação a 2019, no mesmo período. E, puxado por esse crescimento, o segmento de corte. O volume de corte, o número de doses comercializadas no primeiro semestre é 47% acima do mercado do ano passado, nesse mesmo semestre. Então, assim, a gente vê o que tem acontecido no segmento de pecuária, essas exportações de carne, retenção de matrizes, essa valorização do bezerro, valorização da arroba e, consequentemente, é um mercado que a gente entende como um futuro muito promissor nos próximos 18, 24 meses, que é o que a gente está plantando hoje, né? Então, a gente vê como um cenário totalmente positivo e nada melhor do que a gente falar de inseminação, em produção desse bezerro para as próximas gerações, para os próximos mercados. Bom, a resposta parece ser óbvia, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Por que o segmento cresceu? Eu estou falando da venda de sêmen. Por que o segmento cresceu em 2020? E por que dentro desse segmento os touros, o sêmen de touros de corte teve esse crescimento de quase 50%? É uma coisa... É um volume... volume bastante expressivo. É um volume muito expressivo, né? A gente já vinha vendo desde o ano, faz quase 2 anos, uma valorização desse bezerro e um cenário muito promissor de valorização de arroba. Consequentemente, a gente teve uma retenção de matrizes no último ano e nesse ano para se produzir muito bezerro. E uma melhor forma de fazer, a forma da gente agregar mais, é em cima da IATF. Concentração de bezerro, produção, escolha desses touros, justamente para poder agregar dentro do cenário pecuário, né? Então a gente vem uma profissionalização das fazendas, o uso maior de tecnologia para a gente ter agregação de valor, consequentemente esse bezerro mais valorizado, mais pesado na desmama e para a gente poder estar dentro desse segmento, né? E por que o corte cresceu tanto? É uma demanda maior, essa demanda maior externa de carne. Hoje a gente vê uma defasagem com relação
ao volume de abates, a valorização semanal da arroba. E a gente vê assim, o mercado de corte crescendo muito forte. Então a demanda por bezerro, a demanda por boi terminado, no caso da retenção de fêmeas, a gente só consegue produzir esse bezerro de qualidade tendo no Brasil como raça-mãe a Nelore. Então uma retenção maior de fêmea, produção dessas bezerras para inserção das novilhas. Então a gente criou-se uma defasagem, um gargalo de produção e onde a gente tem que correr atrás. Hoje o mercado vem correndo atrás para produzir mais bezerros. Né? Já falamos aqui no programa que o volume de fêmeas abatidas no terceiro trimestre, terminou agora em setembro, em relação ao primeiro trimestre, houve uma queda de quase 19% nos abates de fêmeas. Houve uma queda entre os machos, mas uma queda muito menor, 3 vezes menor até. Então é o que você está dizendo, as fêmeas estão ficando mais na propriedade e o criador está investindo mais nessas fêmeas como matrizes, já na expectativa de que a cria será valorizada. Vocês enxergam assim também? Dessa forma, Zaidan, a questão de retenção, assim, a gente colocou menos fêmeas no mercado de abate, por uma consequência de retenção e de produção de maior de bezerro. E aonde entra a inseminação nesse caso? A gente consegue fazer um número maior, um volume diário, uma concentração de nascimento posterior muito maior. Então, assim, está tendo uma retenção maior de fêmeas, consequentemente diminui o volume ofertado no mercado de abate, né? Que é o que não acontecia 2 anos atrás, uma oferta expressiva de fêmea no mercado de abate. E como a gente conseguir otimizar esse volume de fêmea que está sendo retido? Inseminação artificial, melhoramento genético, produção de fêmeas superiores, de bezerros mais pesados, agregar dentro da fazenda justamente para poder ter para a gente estar nesse filão de mercado. Né? Agora, uma coisa curiosa, o Arthur, é que aumentaram as vendas de sêmen, mas também aumentaram e muito as vendas de touros, de tourinhos, para fazer a cobertura a campo. Então, isso significa um movimento completo de crescimento no setor, né? Está tendo um crescimento de toda a cadeia, né? Então, assim, o produtor que produz o touro, ele está tendo uma liquidez muito boa esse ano, muito forte. Você conversa com grandes produtores de touros, não tem touro mais para vender no mercado. Então, assim, as vendas se esgotaram ali em agosto, setembro, pré-estação de monta, onde o pessoal investiu. Uma outra coisa, a gente teve uma valorização muito grande do nosso segmento. Então, consequentemente, deu a oportunidade do produtor de descartar mais touros, de investir em touros novos, de investir em touros melhoradores, e quem fazia uma inseminação passou a fazer uma segunda inseminação no próprio lote, uma resync, uma trisync, consequentemente alavancando o mercado no âmbito geral. Né? O que é o resync e trisync? Muitos produtores faziam uma inseminação, uma dose por vaca. Eles reprotocolam essa vaca vazia, ao invés de soltar com touro, faz uma segunda inseminação. Tem fazendas hoje que não trabalham mais com touro, fazem 3 inseminações, então praticamente touro zero dentro da fazenda. São formas de se trabalhar dentro da propriedade, uma forma de otimização, de agregação de valor. O produtor que não fazia inseminação passa a fazer, então ele demanda um pouco mais de touro para o repasse dessa inseminação. Isso alavanca o mercado, a cadeia como um todo. Né? Tá. Bom, por um lado tem esse crescimento no volume de vendas, tanto de touros quanto de material genético, e o outro lado, a qualidade do nosso sêmen, a qualidade da nossa genética. Como é que está a evolução? Está compatível com esse aumento de venda de sêmen no país? Compatível, Zaidan. Hoje existem diversas associações de produtores, de melhoramento genético, que têm feito um trabalho de muitos anos já de crescimento e qualidade, indo de encontro com o que o mercado vem pedindo. Então é uma forma que a gente tem de poder trabalhar. Essas associações estão trabalhando muito forte, com muita tecnologia. A gente estava comentando um pouco antes de entrar no programa a questão da genômica. Hoje a seleção genômica, que é muito forte no Canadá, nos Estados Unidos, nas raças leiteiras, passou-se a incrementar dentro do Brasil nos últimos anos como forma de seleção, como forma de antecipação
do resultado, do quanto isso pode agregar dentro do segmento. Então é uma forma hoje, usando várias tecnologias, que a gente consegue sair na frente, ser mais assertivo, descartar, realmente não, esse tipo de animal não vai agregar dentro do meu cenário, vamos trabalhar com outra tecnologia. A questão hoje de qualidade de carcaça, que a gente tem falado muito em cima, a gente só conseguiu entrar no mercado de exportação porque a nossa carne, relativamente, é uma carne que vem melhorando muito de qualidade. E isso parte aonde? A gente precisa ter seleção desses touros, seleção das matrizes, usar a tecnologia como forma de agregação de valor, como forma da gente estar dentro dos mercados que mais remuneram. Então, são tecnologias que as associações estão usando, os produtores de genética estão trabalhando cada ano, investindo firme, investindo pesado para que isso melhore, para que a gente tenha mais indivíduos superiores geneticamente. A gente ouve muito dizer que a genômica, ela coloca no mercado touros aprovados cada vez mais jovens. Antes, você tinha que esperar para saber se os filhos iam ser de qualidade, para saber, não, o pai é legal. Agora não, com a genômica você antecipa essa aprovação. É isso mesmo? É isso. Não. Antigamente a gente esperava aí 3, 4 anos, as filhas entrarem em reprodução. Hoje um touro, uma seleção genômica, hoje prediz com a gente 60%, 70%, 75% de acurácia, de confiabilidade. Claro que isso tem os seus ajustes, né? Mas a gente consegue ter uma assertividade muito maior. Então isso dá segurança para quem está produzindo, para quem está comprando essa genética, para quem vai usar dentro do seu rebanho comercial, seja na produção de fêmea, seja na produção total de bezerro. Então, assim, é uma forma, hoje nós temos que ser cada vez mais assertivo. Então, tudo que vier de tecnologia agregativa, para agregar valor e fazer com que o produtor consiga sair na frente, as empresas estão fazendo, é tecnologia que a gente precisa ter no nosso segmento. 2 anos atrás, nós gravamos aqui para o canal do Boi, até a convite da Cemex do Brasil, em 11 fazendas leiteiras do Canadá. 11 fazendas. Foi uma viagem rápida, mas muito proveitosa, assim, visitando 3 fazendas por dia. A distância lá permite isso. Aqui no Brasil, se você visitar uma fazenda até chegar na outra no dia seguinte, né? Às vezes. Mas lá foi possível realizar essa série especial de reportagens. E a pergunta que a gente sempre fazia para os produtores era a seguinte: touro genômico ou touro provado? Qual o senhor prefere? Aqui no Brasil, como é que está essa preferência hoje? Existe esse questionamento? Eu prefiro o touro provado, que é aquele touro tradicional, ou não, eu prefiro o touro genômico, que é aquele com uma avaliação mais moderna. Como é que está no Brasil isso? É muito indo para o lado do leite, assim, a tecnologia que agrega por trás, a confiabilidade, os anos de seleção, hoje muitos produtores basicamente utilizam os touros genômicos. Quase nem se usa touro provado mais hoje dentro desse segmento. Claro que existem diferenciações, então tudo é importante. Dentro do cenário do corte, a gente tem que entender assim, são tecnologias mais recentes ainda, que a gente tem um grau de assertividade, mas também tem as exceções de erros. Mas é importante assim, a gente frisar e trabalhar o conceito de trabalhar com bem indicado. Então, assim, utilizar uma parte de touro jovem, uma parte de touro provado, mas melhoramento a gente espera que sempre os filhos sejam superiores aos pais. Mas acontece, hoje o uso do touro jovem, o uso do touro genômico, ele tem crescido muito dentro. As associações trabalham com distribuição de sêmen, distribuição desses touros jovens. Cresce ano após ano a demanda e a utilização pelos produtores. Mas você não despreza os touros provados? Não, de maneira alguma. É importante que a gente use, a gente tem uma confiabilidade maior, mas sempre inserindo touros jovens, que o melhoramento é muito dinâmico, né? A ciclicidade dos touros, ela está sendo muito rápida, né? Então a gente, tudo utilizando essa tecnologia para a gente ter cada vez um avanço maior, né? Você acredita que daqui para frente o reprodutor avaliado pela genômica vai permanecer no mercado como prevalência? Tem crescido muito, assim, a gente vê
uma demanda maior, então um crescimento bem rápido, a gente acredita que o touro jovem vai tomar uma parcela muito grande do mercado. Que é o que a gente espera, são os touros que é igual a gente fala em fêmea, né? As nossas novilhas, que a gente ainda não tem histórico nenhum, é o nosso maior patrimônio genético dentro da fazenda, a ciclicidade das nossas vacas, né? Bom, o Arthur, eu vou para o intervalo comercial já deixando um questionamento para você. Muita gente opta pelo cruzamento, né? As pessoas até dizem cruzamento industrial, mas eu ouvi do professor Bento Ferraz, não é cruzamento industrial, é cruzamento. É que virou moda falar cruzamento industrial, né? Mas vamos falar de cruzamento. Como é que está o cruzamento hoje no Brasil? Vamos falar do touro Angus com a vaca Nelore ou vaca Guzerá, enfim, um zebu, uma vaca zebuína. Como é que está o crescimento dos cruzamentos no Brasil? Bem diferente daquele cruzamento de 20, 30 anos atrás, houve aquele boom de cruzamento que acabou logo. Hoje parece que o pessoal está mais pé no chão e fazendo a coisa dar resultado. Como é que está esse crescimento? Eu vou te perguntar isso depois do intervalo comercial. Eu converso com o Arthur Granado, que é representante da Cemex, é integrante da Cemex do Brasil. Já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje fala do melhoramento genético e de que maneira as biotecnologias de reprodução, como a inseminação artificial em tempo fixo, podem contribuir para a aceleração do processo de melhora dos rebanhos. Eu estou aqui com o Arthur Granado, que é zootecnista da Cemex do Brasil, Central de Genética, que tem sede no Canadá e está espalhada no mundo todo. Aqui no Brasil, ela tem sede em Blumenau, Santa Catarina. E o Arthur, chegou aqui uma pergunta do Antônio Delmiro, de Esperantina, no Tocantins. Ele fala sobre embriões de raças leiteiras. Você responde sobre isso também, daqui a pouquinho? Respondemos para eles. A sua área de atuação é corte e leite? Só corte? Como é que é? Corte e leite aqui no estado e a gente tem os técnicos que possam auxiliá-lo. Então, já eu passo a pergunta do Antônio Delmiro. Muito obrigado, viu, Antônio Delmiro. Antes, vamos dar uma atualização nos mercados. Estamos na sexta-feira. Walter Pulga está na BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, muito bom dia. Como é que está esse mercado financeiro fechando a semana? Ora, nós vamos fechando a semana, bom dia a você, bom dia a todos, Aidan. Nós vamos fechando a semana aí com uma inversão, né? O que é natural. Depois de uma alta acentuada, a nossa bolsa hoje devolve parte do que ganhou na semana. Mas mantém aí pontuação ainda com ganhos nesta semana. E o dólar, que vinha numa baixa constante desde o início da semana, com a perspectiva da eleição do democrata Joe Biden nos Estados Unidos para a presidência da República, nós temos hoje uma reversão, ou seja, o dólar agora vem em alta, é uma alta leve, é verdade, é uma alta de 0,22%, mas vem em alta a R$ 5,55 mais 60, neste momento sobe 0,22%. Para quem se lembra, o dólar chegou a passar de 5,60, chegou a passar de 5,70, se aproximou aí, caminhava rumo aos R$6, mas a eleição de um democrata nos Estados Unidos trouxe aí um alento, né, para quem trabalha com câmbio e esperava pelo menos uma redução nessa alta acentuada do dólar. Isso está acontecendo, o dólar não perde só frente ao real, mas perde frente a outras moedas no mundo. O ajuste agora é em valores mais baixos. Essa desvalorização do dólar ocorre porque se espera que com a eleição de um democrata, os incentivos financeiros do governo americano para as empresas americanas e para cidadãos americanos seja bem amplo, de modo que teríamos aí uma desvalorização por um despejar de dinheiro no mercado. É o que se espera, né? Grosso modo, é isso que está ocorrendo. E no caso da nossa Bolsa, que nós vínhamos ontem recuperando a faixa dos 100 mil pontos, hoje a Bolsa devolve parte dos ganhos desta semana, né? Mas uma parte pequena, devolve 0,41%. Também pudera. Tem tido altas de mais de 2%, no mínimo 1,90% nos últimos dias. Então, trata-se de apenas um ajuste no mercado. Depois de toda a forte alta, sempre vem
tem alguma baixa que nós chamamos de realização de lucro, né? Ainda a nossa bolsa mantém, considerando como referência o índice Bovespa, 100.336 pontos, queda agora de 0,41%. É uma reversão do caminho que estávamos nos últimos dias? É, mas é uma reversão que não altera aí os ganhos desta semana. Devemos terminar com o dólar em queda nesta semana e devemos terminar com bolsa em alta nesta semana. Agora eu gostaria de destacar, viu, Zaidan, que as nossas exportações de soja continuam acentuadas, isso já causa algum desconforto para indústrias brasileiras que precisam do óleo de soja e precisam de sebo, não só para fazer biodiesel, mas também indústria de produtos de higiene e limpeza, né? Bom, as exportações recorde de soja já trouxeram um desajuste econômico em alguns setores da economia, é o que apontava um artigo da Folha de São Paulo hoje, do jornalista Mauro Zafalon, né? A saída de soja pelas fronteiras do Brasil acabou reduzindo a oferta de óleo, um dos componentes da fabricação do biodiesel. E mais, né? Exigiu aí que a indústria corresse para importar sebo, né? Apesar da nossa pecuária estar atuando firme aí. Nós já estamos comprando no exterior 53 mil toneladas de sebo este ano. Então, pecuarista, olha, de olho na informação. Se bem que no ano passado nós importamos mais de 58 mil toneladas. Devemos terminar este ano continuando a importar sebo para poder suprir a demanda interna. E muito óleo de soja para atender a indústria brasileira. É com você, Zaidan. Certo, obrigado, Walter Pulga, direto da BBM em São Paulo. E eu volto aqui com o Arthur Granado, zootecnista da equipe Cemex do Brasil. O Arthur, pergunta do Antônio Delmiro, de Esperantina, no Tocantins. Ele trabalha com leite, quer saber sobre embriões de vacas de raças leiteiras. Ele quer implantar embriões na vacada. Ele quer saber se é possível implantar na fazenda dele. Como é que é? Que resposta você tem para o Antônio Delmiro? Sr. Antônio, nós temos hoje dentro da Cemex, dentro do grupo, o Senat Embriões. A gente vai estar entrando em contato com o senhor, vou pedir para o pessoal da Senat, o representante mais próximo da Cemex do Brasil, para poder entender melhor quais são os objetivos da propriedade dele, levar todas essas informações. A gente, através desse contato, consegue tomar essas decisões em conjunto, analisar o seu sistema e vamos fazer de tudo para poder atender o senhor, fazer toda essa explicação com relação a esse mix de produto que a empresa trabalha. Legal, obrigado, viu, o Arthur. Agora, de algum tempo para cá, as pessoas não simplesmente compram uma dose de sêmen para colocar na vacada, né? Tem um estudo preliminar, o pecuarista hoje ele está muito mais atento à informação do touro, o que esse touro pode fazer, do que ele é capaz para transformar o meu rebanho. Hoje a informação se transformou numa ferramenta fundamental, não é, Arthur? Isso, Aidan. Hoje a gente tem cada vez mais informações, tecnologias, um estudo maior do que a gente tem como agregativo dentro da fazenda. Então é importante a gente frisar que a gente tem touros específicos para cada sistema de produção. A empresa tem trabalhado para estar em todas essas propriedades, toda essa estrutura. E os nossos representantes, os nossos consultores técnicos, comerciais, justamente para entender esse sistema de produção que a propriedade, que o produtor trabalha, para fazer com que ele consiga agregar, com que ele consiga ser mais assertivo. A gente estava falando a respeito da questão de cruzamento. Cruzamento, que foi a pergunta que eu deixei antes do intervalo. Antes do intervalo. Antigamente se fazia N formas de cruzamento para se chegar qual que é o modelo ou qual o cruzamento mais específico. Hoje a gente continua trabalhando com volume de cruzamento industrial, que é o comumente se trabalha no mercado, de N raças, né? Mas hoje a raça que mais comercializa sêmen no Brasil é a raça Angus. Então, assim, seja touro importado, seja touro nacional. Então, a gente consegue, dentro desses cruzamentos, dentro do que a fazenda se propõe, qual que é a estrutura que a fazenda tem, qual que é o objetivo que ela tem, fazer uma análise de qual a melhor raça para esse cruzamento em cima da matriz Nelore. Então, existem diversas informações no mercado
e diversas ações que a gente pode tomar dentro da fazenda para ser mais assertivo, para entregar o melhor produto, para que esse cruzamento seja de fato uma agregação dentro da propriedade, né? Mas tem aumentado os cruzamentos no Brasil entre raças? Tem sim, Zé, tem sim. A gente vê o crescimento, o Angus é a raça hoje que mais cresce, mas a gente tem dentro da própria Asbi esse ano, um crescimento da raça Brangus dentro do nosso cenário, o Charolês retomando com uma força grande, pensando naquela questão de agregação de carcaça, de agregação de valor no final. A gente falou numa valorização do bezerro, mas para quem é invernista, para quem trabalha com engorda, a margem relativamente ela deu uma espremida. Então a gente precisa otimizar essa produção, fazer esse animal mais pesado, otimizar a nossa carcaça. O que a gente fala, a gente brinca no mercado, é otimizar o casco. A gente precisa levar ele ao máximo. Então, eu só posso levar ao máximo animais que tenham um potencial genético para esse crescimento, para colocar mais peso. Eu ouvi falar muito bem do Hereford, que é muito usado também em cruzamento, né? Sim, tem uma utilização importante. Tem alguma recomendação especial do Hereford? Tudo depende muito do que o cliente busca. Tem clientes que têm uma preferência pelo Angus, tem cliente que tem uma preferência por outras raças, né? Então é importante o produtor entender e qual que é a estrutura que ele tem por trás para poder fazer o cruzamento. E o bom Nelore que a gente trabalha isso há muitos anos. É verdade. Vem melhorando a cada ano, né? Então vem tomando uma parcela, essa retomada a gente só consegue ter esse crescimento puxado pelo Nelore, né? Na reposição de fêmea. É verdade. Bom, o Lucas, nosso diretor de TV, tem imagens lá da raça Hereford, é touro Hereford? Não, isso não é Hereford. Esse é o Charolês. Esse é o Charolês. Esse é um touro que a gente está importando, chegou as primeiras doses agora no mês de outubro, né? Então, pautado nessa demanda que o mercado vem buscando animais de carcaça maior, otimização da parte final. Então, assim, num outro formato do Charolês, um Charolês mais moderno, com gordura mais positiva. Então, pensando em todas as formas como a gente consegue trabalhar. Então, e aí você pode usar o Charolês em qualquer vaca zebu, Nelore, Tabapuã, Brahma. Hoje, sim, a gente tem um cuidado muito grande com relação, no caso, principalmente para trabalhar em novilhas, com relação a peso ao nascer, essa é uma coisa importante. Facilidade de parto, mas hoje dentro da utilização em cima da raça, da matriz Nelore, né? É o que o pessoal tem mais trabalhado em cima desse cruzamento, né? Então vem crescendo muito, vem tomando um mercado grande. Essa questão do peso ao nascer foi inclusive tema do Zebu para o Mundo de segunda-feira passada. Foi um assunto bastante interessante, porque você pega um touro que tem avaliação positiva, uma DEP positiva para peso ao nascer. Então você vai e coloca o sêmen desse touro na vaca, numa novilha de primeira cria, e pode ser que ela não vá suportar aquele peso do bezerro ao nascer, e pode ter problema no parto. Isso tem acontecido muito. A gente vem vendo, principalmente, Zaidan, quando a gente começa a colocar muito peso nos animais, a gente tem animais com peso ao desmama mais elevado, peso ao sobre-ano mais elevado, consequentemente a gente tem um incremento do peso ao nascer. Então esse animal nasce mais pesado. Então assim, o que cabe a gente trabalhar é aquilo que a gente vinha comentando, dentro da fazenda saber que tipo de produto a gente vai estar sendo trabalhado. Não, é novilha, vamos ter um cuidado um pouco maior, vamos usar touros que tenham uma facilidade de parto maior, que tenham peso. A questão nutricional interfere muito no ganho de peso no terço final da gestação. Então, assim, a gente precisa entender, trazer a fazenda para a gente estar controlando todos os segmentos, seja nutricional, sanitário e principalmente essa questão de genética. A gente tem N informações que a gente consegue utilizar dentro da fazenda para não ter esse tipo de problema, para a gente ser mais assertivo e, consequentemente, o produtor, dentro dessa estação, andar muito bem, né? Andar sem problemas. Legal. Eu vou pedir para o Lucas Laís, colocar uma imagem de um touro Artista da Matinha. Coloca pra gente o Artista da Matinha, porque nessa imagem esse é um Nelore, né? E tem a imagem dos filhos desse touro. Dá para ver, eu queria a sua opinião, Arthur. Nós vamos ver já os filhos dele.
dá para ver como o touro imprimiu a genética dele? A grande pergunta é do pecuarista, né? Eu quero saber que o touro é bom, mas eu quero ver na prática, eu quero saber dos filhos, como é que vão nascer, né? Isso, Zaidan, é assim, é uma preocupação que o próprio cliente, quando ele vem, que ele nos procura, né, ele procura o consultor de genética dele, justamente assim, será que realmente esse touro vai transmitir o que eu estou vendo em foto, o que eu estou vendo em vídeo? Então, assim, a gente encara muito a avaliação fenotípica, né, a análise desse animal, com as suas as avaliações genéticas, com as suas provas dentro de cada sumário. Mas é um animal, o artista da matinha veio para agregar e está trazendo muito peso, muita habilidade materna, então já é um touro provado dentro do nosso segmento, do programa nosso, inclusive, de fertilidade de sêmen. Então é um touro que tem passado, a gente vê no vídeo a progênie dele é uma progênie bem comprida, bem pigmentada, é um animal que vem agregar, ele vai estar disponível aí dentro da semana nossa de comercialização. Mas... Arthur, eu faço a seguinte pergunta agora. Em quanto tempo é possível, vamos dizer, aquele pecuarista que começou, ele vai passar a usar a inseminação artificial? Então, ele pretende... Aliás, eu vou deixar essa pergunta para depois do intervalo comercial. Okay. Em quanto tempo aquele pecuarista que vai usar a inseminação artificial no rebanho, ele consegue notar alguma melhora do investimento? Valeu a pena o investimento? Em quanto tempo isso pode ser verificado? Eu vou para o intervalo, você me responde na sequência. Arthur Granado, da Cemex do Brasil, volta já comigo aqui no Zebu para o Mundo. O Zebu para o Mundo trata do melhoramento genético e também da inseminação artificial, a IATF, que é em tempo fixo, com o zootecnista Arthur Granado, da Cemex do Brasil. Deixei uma pergunta para você, Arthur. Em quanto tempo se nota uma melhora do rebanho com investimentos na inseminação artificial? Na verdade, assim, Zaidan, a gente trabalha muito, a gente pode falar assim, que já para quem está trabalhando hoje com gado de corte, né, principalmente produção de bezerro, venda de animal terminado, na primeira geração a gente já começa a notar, ou seja, os primeiros nascimentos dos bezerros, a gente já começa a notar uma melhora para quem não trabalhava ou trabalhava com um grau de genética um pouco aquém do que ele consegue ter disponível no mercado através do sêmen. Mas assim, a gente precisa estender isso para uma segunda, para uma terceira geração, porque é quando essa novilha, essa bezerra que você produziu de genética superior, ela vai estar entrando em reprodução, ela vai estar produzindo o seu primeiro bezerro e, consequentemente, na questão de corte, na questão de boi terminado, hoje a gente trabalha aí com uma média de abate oscilando de 24 a 30 meses, dependendo do grau da fazenda, do seu nível de organização, justamente para poder trabalhar. Então, assim, mas na primeira geração, na produção dos primeiros bezerros, a gente começa a notar uma melhora, uma agregação de peso. Hoje você subir, para quem não trabalha, você agregar hoje algo próximo a 5, 6 quilos numa desmama, isso é muita coisa. Né? Bom, nessa parte final do Zebu para o Mundo, eu gostaria de falar de uma venda especial, não é, Arthur? Terça-feira que vem no canal do Boi, chamada de Black Friday. Não é a primeira vez, né? Já teve em outros anos a Black Friday da Cemex, né? Já teve, já é uma semana, é um evento que tem se tornado, trouxe isso lá dos Estados Unidos, né, com relação a condições atrativas, e nada melhor do que esse momento, crescimento do mercado de corte, da gente poder estar trazendo para o produtor os melhores touros disponíveis, justamente para a gente estar agregando ainda mais para esse produtor. O produtor que ainda não se programou, a estação está batendo a porta, né? A gente nota que esse ano as chuvas demoraram um pouco mais, né? Então tem muito produtor que ainda não startou a sua estação de monta. Mas esse é o momento, para quem não se programou, as condições imperdíveis. Legal. Bom, nós já mostramos um dos touros, que é o artista da matinha, né? Tem até a progênie dele, os filhos. Vamos mostrar uma raça taurina também. Vai ser só corte. Né? Isso, esse é um evento só de corte, então a gente vai ter a raça Nelore, vai ter a raça Angus, o charolês que a gente mostrou agora há pouco. Vamos ver se a gente coloca o
o Aberdeen Angus, essa raça que tem a pelagem bem escura, preta, né? Isso, Aidão. Esse é hoje é a raça dentro do Brasil que mais comercializa sêmen, né? Tanto o sêmen vindo importado quanto os Angus hoje nacional. A gente brinca assim como um casamento perfeito em cima da matriz Nelore, mas é a raça que muito produtor... Pode mudar a imagem, por favor, meu caro Lucas. Pode colocar outras raças também? A gente consegue notar, Zaidan, assim, o perfil dos touros. São touros muito equilibrados, são touros de muito peso a desmama, de muito peso ao ano. São touros que a gente fez uma seleção de touros para estar trabalhando dentro desse evento de muito equilíbrio. A gente vê na tela aí, vê no vídeo a raça Cindy, uma raça que tem crescido muito. Então, esse é o Chilon da Estiva, que vai estar trabalhando hoje dentro do nosso segmento, do nosso Adalto evento. Castilho? Isso. Ela pode mudar, vamos Adalto. tentar ver o máximo possível de touros, porque temos pouco tempo aqui. Mais um Nelore? Mais um Nelore, esse é o Tom de Naviraí, que hoje é de propriedade da Nova Piratininga, esse reprodutor, muito utilizado dentro do rebanho da Nova Piratininga, com índices de ATF muito altos, muito forte. Então, assim... Tem uma vacada grande a Piratininga, né? Tem um volume de... muita vaca. Tem um volume de vaca interessante lá. Haja sêmen. Haja um trabalho muito forte de gerenciamento, né? Então, assim, dentro do perfil do que a gente pode notar dos nossos touros, a seleção que a gente tem feito dos touros são touros de carcaça avantajada, de muita musculatura, pensando no equilíbrio materno, animais com precocidade sexual, que a gente pode trazer, para a gente poder trazer esse pacote tecnológico dentro da fazenda. Esse é Hereford ou Braford? Esse é Braford. Esse é um touro da Argentina chamado Kishan. Então é um touro que nota, é uma raça que tem crescido bastante, tanto em cima da Nelore, mas principalmente em cima do cruzamento como terceira raça ao ser utilizada, né? Então, assim, a gente nota que são animais muito equilibrados, um conjunto de carcaça muito interessante que a gente está podendo disponibilizar para o mercado numa condição ímpar, né? Numa condição extra para esse evento, né? No start da estação de monta, o produtor está podendo levar esses melhores animais para casa. A gente vê na tela um touro Senepol, uma raça que tem crescido, que tem feito um trabalho, do que a gente falou com relação à qualidade de carcaça. Então, todas as raças hoje têm trabalhado com ultrassom de carcaça para agregar, justamente para a gente ter o máximo de informação possível dentro da fazenda para tomada de decisão, para cada vez ser mais assertivo e agregação de valor. Arthur Granado, agradeço a sua entrevista aqui, sucesso para vocês. Obrigado, Zaidan, e gostaria de deixar o nosso convite ao produtor, na próxima terça-feira, às 20h30, ao vivo, pelo canal do Boi. A gente vai estar com toda a equipe pronta para poder estar atendendo, tirando as dúvidas e para que o produtor faça ótimos negócios. E aqui a nossa saudação ao presidente da Cemex do Brasil, Nelson Zilsdorf, né? Um grande empresário, né? Empresário muito arrojado, né? Uma visão importante para a nossa pecuária, né? Isso, um empresário que tem uma visão muito forte do nosso negócio, acredita no nosso negócio, acredita no segmento pecuário, acredita no mercado de inseminação, então, e tem nos dado todo o suporte como empresa para poder levar o que há de melhor para o nosso público. Zebu para o Mundo, sempre de segunda a sexta, às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a agenda de leilões.